isso aí, mais um UJCast, começando aqui mais um episódio. E esse episódio a gente tem dois convidados. Nem tão convidado assim, né? Mas já chama ele, né? O tema. Na verdade, nenhum dos dois, né? Os dois são É de verdade, casa. né? Mas, enfim, não vou desmerecer ninguém, não, né? Mas o tema desse episódio é Não caráter tô do desmerecendo jovem. ninguém. O tema é caráter do jovem. O tema desse episódio. Mas antes de a gente ir pro tema, vamos então chamar aqui um dos convidados, Murilo. Pode falar, Murilo. Pode falar. Se apresente aí, faça a sua própria apresentação. Eu queria agradecer o convite da Davi e da Anne por participar desse podcast. E é isso, bora pra cima. Isso aí. E o outro convidado já tá rindo. Então vai. Anne, diga aí a primeira tarefa do primeiro convidado. Tarefa do primeiro convidado vai ser contar a piada, porque a gente cansou de ficar passando vergonha aqui contando essas piadas, que são muito sem graça. Cansei de passar essa humilhação, então vai, Murilo, conta aí a piada. Ainda bem que as piadas da Davi são muito ruins, mas bora. Qual era a segunda profissão do apóstolo Paulo, você sabe? Não, o convidado não pode falar ainda não teve Vai. a apresentação dele. Não, mas ele fica pensando. Deixa ele pensar, vai. Você sabe? Não, quer dizer, eu sei porque você já me contou, mas vai, eu vou falar que não. É a gente... Calma que eu esqueci a piada. Eu lembrei! Não! Lembrou! É outra estratégia. É agente funerário, porque pro Paulo morrer é lucro. Isso aí. Aí, ó. Muito bom. Chegou fazendo rir duas vezes. Muito Porque esqueceu a piada e porque da a piada foi boa. Eu acho que a Parabéns, piada parabéns. superou Sua gafe, é isso. todas as outras, Muito bom. E eu acho que o nosso convidado, ele já se entregou pela risada. Acho que a risada dele é muito conhecida aí na nossa IBC. Wagner Amaral. Wagner Amaral começou no circo. Tô brincando, eu combinei aqui com ele que eu ia começar a introdução dele assim. Ele é diretor do Seminário Batista Logos, em São Paulo. É flamenguista roxo, né? Sou crente, cara, sou crente. Carioca da Gema, né? É isso aí, da Gema. Melhor sotaque do mundo. Tem um paulista aqui do meu lado que acho que discorda. Eu discordo. E eu com um sotaque mais paulista também. Enfim, é casado com Yumi há 30 anos. Recentemente fizeram 30 anos de casado, É né? isso aí. E uma curiosidade pra quem é novo por aqui, ele já foi pastor da IBC, né? Aqui em Manaus. E já tá aqui matando a saudade É isso aí. da família e do tambaqui, né? Muito bom. Já comi hoje. Já comeu hoje? Saí do aeroporto, parei no primeiro restaurante que tem ali na pista do aeroporto. Gente, E já isso que é comi um saudade, tambaqui. viu? É aquele dizer, né? Quem come tambaqui não quer mais sair daqui, né? Você adaptou, né? Tudo bem. Quem é jaraqui, né? Mas tambaqui, tá tudo em casa, tá tudo É certo. bom do mesmo jeito. É jaraqui, tambaqui. Tem outro que termina com aqui? Não, enfim. É isso aí. Muito bem, então vamos começar o papo sério agora, né? Ou pelo menos tentar ser um pouco mais sério. Eu acho que esse podcast aqui vai dividir risada com o da Cotina, né? Não, vai curtir, Não, Nossa. ninguém ganha uma bagunça. Não, foi difícil de gravar. Não, foi difícil. Foi Não ganha, difícil não de tem gravar. jeito. Mas vamos lá. Então, né, o tema, como já disse no início, é caráter do jovem mais precisamente, mas né, a gente sabe que grande parte da igreja ouve, então vamos falar de forma geral primeiro, né? Então, para começar o papo aqui, né, vou perguntar para os nossos convidados o que é caráter, né? Assim, uma definição de caráter. Tá, vamos lá. Se a gente pegar buscar uma definição no dicionário comum, a gente vai perceber que caráter significa uma qualidade distinta. Então, a ideia é mais ou menos assim: ou você tem, ou você não tem caráter. Certo? Então, nesse sentido, não existe alguém mau caráter, que é uma expressão muito usada. Né? Acaba sendo usada para apresentar o oposto. Né? Mas, normalmente, quando se afirma que alguém tem caráter, é porque essa pessoa apresenta alguns traços, né, umas características mediante um padrão. Tem sempre um padrão. E esse padrão geralmente é assumido pela sociedade como um todo. Tem discussões, tem delimitações diferentes, mas no geral é algo abraçado por todo mundo.
né? Então, normalmente, essa pessoa apresenta, por exemplo, traços de honestidade, traços de sensatez, traços de senso de justiça, e sempre considerando o outro, a outra pessoa, né? E, de certa maneira, essa é uma forma de... é o desenvolvimento desse conceito de caráter, né? Porque essa palavra vem desde do contexto grego, onde apresenta a ideia de um selo, alguma coisa, um selo genuíno, algo que garante que aquilo é aprovado, né? Isso era usado para selos mesmo, era usado para moedas e assim por diante. Então, isso se mantém, né? Então, normalmente, caráter, alguém que tem caráter é alguém que segue um padrão de moral, que envolve a moral, isso na sociedade, e que corresponde a esse padrão, principalmente no que diz respeito ao relacionamento com o outro, evitando, por exemplo, coisas que sejam prejudiciais às outras pessoas, certo? Então é mais ou menos isso aí. É muito amplo, a discussão é muito grande. Tem gente que confunde caráter com personalidade e tal, mas no geral essa seria uma definição de caráter. Muito bom. Então, como a gente poderia ver o que a sociedade define como caráter? Essa questão de padrão, isso é sempre muito relativo, principalmente no tempo que nós vivemos, né? Parece que a impressão que dá é que quanto mais o tempo avança, nós temos padrões sendo discutidos, né? Mas, em sentido geral, a sociedade enxerga alguém com caráter quando a pessoa, como eu mencionei anteriormente, age corretamente com o outro, com o próximo, né? Dentro de um padrão moral que rege o relacionamento entre pessoas na comunidade, sem ser desleal para com o próximo. Então, uma pessoa honesta, uma pessoa que segue, né, a moralidade estabelecida, a lei e assim por diante. E segundo a Bíblia, como ela diz que deve ser o nosso caráter? Então, nas Escrituras, e considerando a revelação progressiva, há um padrão, certo? E aí eu vou ler alguns textos daqui a pouco para a gente evidenciar esse padrão. Mas deixa eu contar uma ilustração antes. Tem uma ilustração que ajuda um pouquinho a compreender o que a gente vai abordar a partir das Escrituras. Tem uma história que diz que Alexandre o Grande, todo mundo conhece Alexandre o Grande, quer dizer, conhece historicamente, né? Ninguém bateu foto com ele. Não tive esse privilégio, não. Ninguém conversou. Se gravar um podcast com o Alexandre o Grande. Mas já pensou? Podcast com Alexandre o Grande. Eu tenho meu irmão, mas não é o Grande. Então, tem uma história que conta que havia um soldado que estava dando mau testemunho, estava dando um mau exemplo, criando problemas, né, ali na sociedade onde eles estavam reunidos, o exército estava reunido com Alexandre o Grande. E então, Alexandre o Grande soube disso. E ele soube que, porque era muito comum naquele tempo, ele soube que o nome desse soldado era igual ao dele, Alexandre. Era muito comum isso por causa do nome, né, do rei ou de quem comandava. Então os pais colocavam nomes semelhantes, né? Então ele soube disso, ele mandou chamar esse soldado. E quando esse soldado chegou, ele chamou a atenção do soldado e virou para o soldado no final das contas e disse assim: ou muda de vida ou muda de nome. Isso é muito interessante. É uma ilustração, a gente não sabe se isso é verídico, né? Mas que serve para aplicar um pouco do que a gente pode considerar a partir das Escrituras, quando a gente tem toda uma amarração, toda uma exortação, todo um ensino e exortação voltado para uma identificação com o padrão e a ideia de que a gente tem de ser coerente com este padrão, a gente tem que se manter com este padrão. E viver esse padrão implica em ter identidade com ele, né? Então, o padrão nas Escrituras, especialmente a partir do Novo Testamento, é Cristo. Esse é o padrão. Então, a gente entende textos como 2 Coríntios 5:17, diz assim, dois textos muito conhecidos. E assim, se alguém está em Cristo, é
Nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E a aplicação, assim como tanto neste como no próximo, que está em Gálatas capítulo 2, verso 20, que diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, a gente tem a tatuagem, né? A gente tem uma exortação, um testemunho, eu diria, na verdade, um testemunho nas Escrituras de uma identificação com Cristo que revela um padrão. Não é simplesmente se relacionar com Ele, mas este relacionamento implica num padrão. E não é só um padrão de moralidade ética, não. É um padrão que implica o todo. Então, quando Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, ele está olhando para a vida como um todo, toda a realidade. E isso é apresentado em outros textos. Eu vou citar só um, que vai trazer até em algumas traduções a palavra caráter, apesar de que a palavra em si, caráter, no grego não está lá. Mas a ideia, o conceito está na palavra que foi escrita por Paulo. Filipenses 2, 22, Paulo está falando de Timóteo, e ele diz assim: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então, ele falando de Timóteo, então ele diz: olha, vocês conhecem ele, ele foi aprovado, testado e aprovado. A mesma ideia do ser obreiro aprovado. Então, a ideia é, ele segue o padrão. Então, ele vive de acordo com esse padrão. Então, tudo aquilo que as Escrituras apresentam como princípio para a vida, que vai direcionar os relacionamentos, o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento entre cônjuges, o relacionamento entre pessoas na sociedade. Até porque caráter não é uma coisa que vai afetar só o seu pessoal, Ele afeta o todo da sua vida, Sim. Os seus relacionamentos no geral. E no caso bíblico, assim, o padrão bíblico parece que segue, é interessante isso, porque parece seguir a linha da origem do termo grego. O caráter apresenta um padrão, ou uma vida por meio desse padrão, que estabelece uma identidade. Uma identidade associada a algum referencial. Até a gente estava tentando discutir se ia se chamar caráter do jovem ou identidade do jovem, Sim. O nome do podcast. E uma coisa está ligada à outra. Sim. No caso, principalmente no caso das Escrituras. Também no contexto da sociedade, só que há muito conflito, porque depende do referencial. Sim. E às vezes os referenciais não servem tanto assim para determinar qual é o padrão moral. O que é, quais são as características que identificam esse caráter, se a pessoa tem ou não tem caráter. No contexto bíblico tem, isso é bem definido. Até, já que a gente falou, a gente estava pensando, que ia ser caráter ou identidade, lembrei de um livro muito bom, do Jerry Bridges, Nossa Identidade em Cristo. E acho que o livro em si fala muito da próxima pergunta, que antes de fazer, eu vou puxar de novo em Gálatas 2:20, que é um versículo que eu gosto muito, porque é assim, a forma resumida para mim de como que deve ser o pensamento do cristão, Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Dessa forma, que a gente tem que pensar, a nossa vida não é nossa, então, eu não vou viver mais pros meus prazeres, pro padrão moral que eu quero, mas pro padrão de Cristo. É isso aí. E então, a próxima pergunta é: como que é ter um caráter como o de Cristo? Como a gente pode tentar ter um caráter acho que de forma prática, assim, Então, vamos pegar você estava falando de Gálatas 2:20, e é impressionante, a gente vai falando das Escrituras, vai citando as Escrituras, e aí parece que as Escrituras, como tudo, vão surgindo na nossa mente, vão interagindo, entrelaçando entre si, e eu estava, você falando, e eu lembrando de Paulo aos Filipenses, quando ele... É porque Paulo começou, assim, lá no início com a piada do Murilo, Assim, pode crer. A profissão dele. Pode crer. Paulo Cast vai ser. Quando Paulo coloca aos Filipenses que ele tinha um padrão, ele seguia um padrão, ele coloca o currículo dele,
E ele diz, olha, um currículo invejável, não era um currículo qualquer. Então a ideia, ele seguia um padrão, ele seguia um modelo, ele tinha um caráter. É por isso que ele diz até quanto à lei, irrepreensível. Né? Isso está bem dentro da ideia de caráter. Mas aí ele vira e diz assim, no entanto, eu joguei tudo no lixo, né? Por causa de Cristo. Então a ideia é, eu mudei o padrão, certo? Eu mudei meu referencial. Então, como seria ter um caráter à semelhança de Cristo? Né? Viver literalmente aquilo que... Viver o Evangelho, eu acho que seria a forma mais resumida possível de falar isso. Todo o ensinamento, todo o princípio que gera e que direciona e delimita as relações pessoais, o que eu tenho que ser, o que eu tenho que pensar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, como eu tenho que falar. Por exemplo, você tem exortações inúmeras nas Escrituras. Eu lembro logo de uma que sempre vem à mente porque ela lida com algo difícil para a gente. Então, quando Paulo diz lá que nós não podemos falar, que tudo que sai da nossa boca tem que edificar. Eu lembro que o senhor falava que a gente não tem permissão para não isso falar aí. o que A gente, não vai em edificar. Cristo, é mais ou menos assim, em Cristo nós não temos liberdade para falar o que bem entendermos. Agora, o padrão bíblico, o padrão que revela o caráter de Cristo. Em Cristo, nós temos liberdade para edificar. Então, tudo que sai da nossa boca tem que edificar. Né? Essa é uma diferença gritante para o padrão ou o caráter que nós encontramos na sociedade, que às vezes entra em conflito, certo? Porque eles, de uma maneira geral, olham para o próximo, mas ao mesmo tempo incentiva constantemente a pessoa, o indivíduo, a alcançar e a viver para atender os seus prazeres, os desejos do seu coração. Então o conflito está lá. Né? Até quando vai? Até onde vai esse considerar o próximo? Né? Parece que às vezes é até onde é do meu interesse. Até onde é legal para mim. Né? E a gente vê isso em tudo. Né? No ego, em tudo, absolutamente tudo. Aliás, lembra? Eu falando para vocês, né? A gente escolhe pessoas, amigos e namorados e namoradas normalmente por egoísmo e não por amor. Né? A gente escolhe o outro pensando na satisfação a mim. Nos meus gostos. Nos meus gostos, nos meus parâmetros. Né? Então, se a pessoa passa pelos critérios da minha mente e isso me satisfaz, então, beleza, essa pessoa é perfeita para ser minha amiga. Essa pessoa é perfeita para eu casar. Né? Então, até que ponto eu estou de fato pensando no outro? Certo? No Evangelho é completamente diferente. Imagina um mundo assim, não ia ter briga, não ia ter... Tem briga na igreja, né? Não, mas se todo mundo vivesse pensando sim, no outro, sim. né? Ó, o padrão de fato, Cristo. pensando. Como é que Cristo resume o padrão que vem do Antigo Testamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Certo? Então, o amor ao próximo é um reflexo do meu amor, do meu relacionamento para com Deus. Veja, tem sempre um padrão. E o padrão sempre é Deus. Né? Então, se eu pego todos os princípios, tudo aquilo que o Evangelho apresenta, me ensina, quanto ao falar, quanto ao vestir, quanto ao comer, quanto ao se relacionar com as pessoas, ao planejar, etc., que envolve questões de santidade e tudo, esse é o padrão. Isso é ter caráter. Muito bom. E a gente escuta muito o seguinte termo, falha de caráter, né? Assim, tal pessoa, ela tem uma falha no caráter dela que, eu não consigo aceitar. Enfim, o que isso significa, falha de caráter? Como o senhor definiria falha de caráter? Vamos lá. Voltando para a definição que normalmente se tem no contexto geral, no contexto secular, a pessoa tem ou não tem caráter. Certo? Então, às vezes o que se atribui como falha para alguma pessoa, nesse sentido, pegando esse parâmetro, é sinal de que a pessoa não tem caráter. Tá? Mas é possível que alguém erre em um determinado momento,
E até porque todos nós somos pecadores, certo? Agora, olhando para o contexto bíblico, falha de caráter seria agir fora da coerência em Cristo, que nós estamos falando. Então, eu vou exemplificar com algo que a gente vê em Efésios, tá bom? Então, Efésios capítulo 4, Paulo apresenta dois parâmetros, tá? E aí eu poderia dizer assim, dentro desse assunto, tá? Ele não está falando exatamente assim, mas eu estou aplicando, tá bom? Então, no capítulo 4, no início, ele apresenta aquele que tem caráter e que tem que viver de acordo com esse caráter, né? E depois, no verso 17 a 19, ele apresenta o que não tem caráter, certo? Então, ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Quer dizer, ele vira para aqueles que foram salvos, que estão em Cristo, e diz, vocês têm de viver coerentemente com a vocação recebida, com o padrão estabelecido. Por isso ele diz que é com toda a humildade. Isso a gente pode depois desenvolver. Mas aí, em oposição a isso, em contraste a isso, ele diz no verso 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis. Veja que lá ele diz para andar, para viver. Aqui ele diz para não viver. Não viver como? Como também andam ou vivem os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Então veja, a pessoa vive de acordo com aquilo que lhe agrada, com aquilo que ele acha que é o certo, que vai atender o seu desejo do seu coração, né? E isso traz consequências. Com o próprio padrão dela, né? Todo pontapé, toda atitude inicial, tudo aquilo que causa motivação, vai trazer consequências. No contexto do caráter, do capítulo 4, versos de 1 a 3, se a pessoa se submete ao Senhor, ela vai ter uma consequência. Então ela vai ser mansa, ela vai ser paciente, ela vai amar, vai ter compaixão, e isso vai causar unidade. No outro contexto, versos 17 a 19, se ela vive pelo padrão da vaidade dos seus próprios pensamentos, ela vai ser ignorante, ela vai ser impaciente, ela vai ter dificuldade de amar, e isso vai causar dissolução, né? Então ele apresenta dois padrões, sendo que um é o caráter em Cristo, e só é possível em Cristo viver dessa forma, e o outro fora de Cristo. E aí é por isso que ele diz, vocês que estão em Cristo não podem mais viver dessa forma, como viviam antes, e como vivem os que estão fora. É impossível, porque vocês não receberam isso. Em Cristo tudo muda, tudo se converte. É bem simples e óbvio, né? Até se a gente define caráter como padrão moral, o nosso padrão moral tem que ser Cristo, uma falha no caráter seria o quê? O agir fora desse padrão moral, né? Exatamente. É algo óbvio, mas bom, a gente continua cometendo as falhas, né? Então, sempre bom lembrar. E continuando nessa mesma linha, qual seria uma qualidade essencial no caráter de um jovem cristão? Então, se eu seguir um padrão bíblico, na forma como eu acabei de colocar, de exemplificar, eu vou dizer que o pontapé inicial, a característica fundamental é a humildade. E humildade, entenda, humildade é sinônimo de submissão, né? Então, quando a Bíblia fala geralmente humildade, ela está falando de alguém que se submete. Submete a quem? Ao padrão, nesse caso, a Cristo. Então, ela assume falência. Esse conceito está dentro de todo o desenvolvimento bíblico. A pessoa ela está consciente agora, porque ela tem um padrão que permite ela enxergar e entender fora do contexto normal da sociedade. Então, ela assume falência. Ela assume que ela não pode gerir a sua vida. Ela não tem capacidade para isso. E se acontecer, ela vai estar vivendo contrariamente ao padrão. Então, ela assume falência, ela abre falência, e ela assume o senhorio consciente, o senhorio de Cristo para com ela. Então, qual é o processo a partir daí? Ela vai reaprender a viver. A vida, a partir daí, é um reaprendizado. Certo? É por isso que Paulo vai falar no mesmo texto adiante, né, depois dos versos 19, que nós temos em Cristo, nós temos que nos despojar e revestir.
né? Isso é uma referência ao momento da conversão. Quando Paulo, aqui no capítulo 4, ele fala de despojar, revestir, ele está falando de algo pontual que aconteceu. Só que ele vai mostrar que isso tem que ser constante. Aquele despojar e revestir que aconteceu lá na conversão, que levou ao arrependimento, que levou à abertura de falência e à convergência para um novo senhorio, que é o que a gente fala de conversão, né, a Jesus Cristo, isso tem de ser continuado na vida de acordo com o padrão. E é por isso que depois ele vai exemplificar. Ele vai exemplificar dizendo, ó, por isso, deixa a mentira, fale cada um a verdade, irai-vos e não pequeis, e na realidade ele está dizendo, julgue, mas não se ire, né? Aquele que furtava, não furte mais, trabalhe, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que foi o texto que eu citei, né? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e assim por diante. Todas são qualidades, né? E aí assuma ao contrário disso tudo que é bom. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo. Então, olha o padrão. Né? E aí ele termina dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, e andar em amor, como também Cristo andou. Então, nós temos um padrão. Cristo. Certo? E a partir daquilo que ele nos ensina, tanto pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, como pelo seu ensino, pelas suas palavras que tiveram eco nos apóstolos posteriormente, isso tem que ser o padrão para mim. Então eu vou ter que reaprender. Só que isso aí não é tão simples assim, porque a gente vive dentro de um mundo com um padrão diferente. Então é uma guerra para a gente. Uma guerra constante. Você tem um padrão que está constantemente na mídia e usando todas as ferramentas, inculcando em você que você tem que viver para você, que você tem que ser feliz, que você tem que... Entendeu? E aí você tem um outro padrão que olha para você e diz, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o morra próximo, para si mesmo. né? Você tem que assumir falência e viver a partir do próximo. Mas tendo a referência não é o próximo. Porque se a referência for o próximo pode desejar algo errado e a pessoa pecar também. A referência é Cristo, sacou? É igual aquele livreto, né, do Orgulho e Humildade. De orgulho e humildade. É de quem? Stuart Scott. Stuart Scott. É uma açúcar que aquele livreto dá. Sim. Livreto doloroso de ler. Mas eu gostei muito, né, dessa qualidade essencial, então, que a gente tem que ter. Nosso caráter, né? Seria basicamente humildade. Reconhecer que a gente precisa de humildade para entender o quão a gente precisa de Cristo, né? Que o nosso caráter seja semelhante ao de Cristo. E até vou fazer a conexão também com um assunto que os jovens, os adolescentes têm que lembrar bem, porque a gente está estudando isso na EBD. A gente está estudando na EBD, livro do Jerry Bridges, segunda menção do Jerry Bridges hoje, né? Patrocínio. Pecados Intocáveis. E o livro começa com impiedade e orgulho, né? Impiedade no sentido de qualquer coisa que a gente faz, não importa a área da nossa vida, que a gente não reconhece a nossa dependência de Deus. E o orgulho também, que acaba sendo consequência dessa impiedade. A gente não quer dependência dos outros, muito menos de Deus, então a gente quer as coisas do nosso jeito. E isso acaba impactando diretamente o nosso caráter, né? Então a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer o nosso padrão moral. E, bom, tem todo o livro de Pecados Intocáveis para ver a sequência de outros pecados que um vai puxando o outro, né? A impiedade, ela pode ser definida como viver sem pensar, né? Ou sem pensar pouco em Deus, né? Então, eu vou interagir a partir das cartas de Paulo, quando ele fala sobre essa relação, essa existência, essa guerra. Eu vou reagir falando mais ou menos assim. Nós temos uma guerra em nós, a partir da conversão. Nós temos uma natureza pecaminosa que usa o sistema para nos influenciar. E ela planta desejos no nosso coração. E para que a gente viva a cobiçar e a atender aqueles desejos. Esse é o padrão geral. É esse padrão que Paulo se refere quando ele diz em Efésios 2 que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Muito bem. Aí, por outro lado, convertidos, agora estou falando dos convertidos, tá? A gente tem
a gente tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, uma nova realidade em nós. Então tem essas duas realidades. E aí é mais ou menos assim que Paulo, eu resumiria dessa forma. A natureza pecaminosa diz pra gente assim: não pense, sinta, viva pelos sentimentos. Por Siga quê? seu coração. Por quê? Porque o sentimento, Ou então nem sinta, as só faz mesmo. emoções, né, os sentimentos, as emoções, é algo muito subjetivo e fácil de ser manipulado, né? Por outro lado, o Espírito Santo fala assim pra gente, é isso à luz da palavra, do Evangelho: pense, pondere. Ele não diz que isso não implica em ausência de emoção e sentimento, não. Mas pondere, inclusive os sentimentos, as emoções. Pondere. E qual é o padrão para ponderar? O Evangelho. Coloque tudo na balança. Pense, isso tem sentido? Aí eu lembro sempre de alguns personagens bíblicos, tá? Então vamos pensar, por exemplo, em Jonas. Jonas, lá em Nínive, certo? Todo mundo conhece essa história, né? Então, que uma sardinha engoliu Jonas, né? Foi assim. Ai da sardinha. Não, o pessoal quer querendo saber qual é o peixe. Eu geralmente respondo: para que você quer saber qual é o peixe? Se Deus quisesse que uma sardinha engolisse Jonas, ele faria uma sardinha para engolir Jonas. Então, bom, vamos lá. Então lá está Jonas. Qual é a que a gente percebe? Jonas entristecido, porque ele já sabia que Deus iria salvar aquele povo. Ele diz isso no final. E aí, por 2 vezes, Deus vira para ele, ou mais até, Deus vira para ele e diz: tem sentido essa sua reação? Isso tem sentido? Deus vira para ele e fala: tem sentido isso? E a ideia embutida é, de acordo com o padrão, de acordo com a realidade, de acordo comigo, né? O que você vê em mim, aprendeu de mim e se relaciona comigo, tem sentido você pensar assim e sentir dessa forma? E por incrível que pareça, Jonas diz as 2 vezes: sim, tem, até a morte. Muita raiva, né? Toda a pele. Porque ele estava dando, o que estava prevalecendo? O sentimento, o desejo, né? Contra aquele povo. E ele não se deixou levar pelo padrão, né? Então, ele não agiu com caráter de Deus, nesse sentido, né? Então, essa batalha existe, não tem jeito. É difícil. E acho que puxando o gancho de alguma forma, que é possível a gente mudar o caráter de alguém? Então. Porque assim, se eu identifico a falha, entre aspas, assim, no caráter do Murilo, por exemplo. Tem uma lista. É Depois a gente o conversa. nosso cobaia de hoje. E identifiquei uma falha no caráter do Murilo. Aproveitar que ele tá quietinho, vamos ver se ele começa a falar. E ainda está do meu lado. Então, eu consigo mudar, devo mudar o caráter de alguém? Tá. Em uma compreensão geral, como nós temos colocado desde o início, a pessoa tem ou não tem caráter. Agora, é possível ser aperfeiçoada? Então, eu tenho 2 respostas aqui. Em primeiro lugar, sim. Por meio da conversão, começa o aperfeiçoamento, né? A conversão efetiva o caráter na relação com Cristo, porque apresenta um novo padrão e a pessoa, então, vai viver de acordo com esse padrão, né? E isso deixa de limitar o possível caráter pelo fato do homem ser a imagem e semelhança de Deus. Porque, assim, quando você olha para a sociedade como um todo, é possível alguém que não é crente, não é cristão, apresentar um padrão de caráter, que a gente pode chamar de caráter, alguém honesto, alguém... É possível. Por que é possível? Biblicamente falando, teologicamente falando. Porque a pessoa, todos nós fomos criados à imagem, e semelhança de Deus. E mesmo com o pecado, e tendo manchado isso, essa imagem e semelhança está lá. Graça comum, né? É isso aí, graça comum. Né? Então, todos têm um padrão embutido em si. Daí até a rebeldia, quando a própria palavra mostra que o homem, tendo esse padrão, ele rejeita esse padrão. Ele se torna rebelde contra o Senhor, certo? Mas é possível, mas isso é limitado, porque é a graça geral, ok? No sentido de que fomos criados dessa forma, mas o pecado manchou isso e trouxe uma separação, uma impossibilidade
da gente a efetivar esse caráter, a semelhança do padrão principal que é Deus em Cristo. Com a conversão, isso se torna real. Então há uma convergência, uma mudança de rumo, um reaprendizado de vida. Agora há um novo padrão, uma nova expectativa, uma nova vida, como nós vimos nos textos. Então, a partir daí, nós nos moldamos, ou somos moldados, né, mediante esse padrão. Então, essa é a primeira coisa. E em cima disso, ou a partir daí, da conversão, é possível e é esperado que o convertido desenvolva esse padrão. Então, é aquilo que Paulo fala aos Filipenses, de desenvolver a vossa salvação, né? Filipenses 2, 12 em diante. E Pedro também, para não falar, não apresentar só Paulo, deixa eu... um pouco. Não ficar com ciúme. Um pouquinho. 1 Pedro 5, 10, coitado da minha biblinha, só essas folhas soltas. Guerreira. Guerreira mesmo. 1 Pedro 5, 10, diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Né? Então nós temos essa possibilidade real de desenvolver o padrão, ou o caráter, melhor dizendo, né? E aí a gente começa então a pensar biblicamente. Isso faz parte do desenvolvimento desse padrão, do aperfeiçoamento, porque tem uma fonte, tem uma referência, tem conteúdo, não é uma coisa solta, não é o acaso, não é uma coisa entregue a gente, é um conteúdo externo que é remetido a nós. Então nós temos que aprender, nós temos que assumir, aplicar para a nossa vida, desenvolvendo isso, né? Então, pensar biblicamente, é interessante como aquele texto de João, que João relata a oração de Jesus Cristo, ou aliás, falando da videira, né? João 15, verso 7, ele diz assim: se permanecerdes em mim, é Cristo falando, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, se a pessoa permanece em Cristo, no padrão, e a palavra, o Evangelho, os princípios, permanecem na pessoa, de fato são aplicados à vida da pessoa, ela aplica para a sua vida, ela vai pedir o que ela quiser e ele afirma que vai atender. Por quê? Porque essa pessoa, se isso acontecer, essa pessoa vai pensar como ele, tudo que ela pedir vai sentir como ele, vai desejar como ele, quer dizer, ela vai viver de acordo com o padrão. Então, não é ele que vai se adaptar a ela, é ela que se adapta a ele. Então, a pessoa passa a pensar biblicamente e ela começa a se disciplinar nesse despojar. Até chegar lá é chão, hein? É chão, aliás, é chão para a vida toda. É uma santificação progressiva, né? A santificação, que é para a vida inteira, né? Então, a gente... não é algo que acontece num período. Agora, é claro que a gente vai tendo vitórias ao longo do caminho. Né? Isso é óbvio. Mas também, né, a gente não pode esperar que nosso caráter vá ser um dia perfeito, porque não vai ser, né? Afinal, a gente está falando, somos pecadores, isso é um processo que vai durar a vida toda, a santificação progressiva. Aqui. Sim. Aqui. Aqui. Na vida que está por vir, aí é uma outra realidade. Mas, por outro lado, também não podemos usar essa desculpa de somos pecadores para viver uma vida... Claro. Não, é exatamente o oposto. Por isso que as Escrituras exortam tanto, como a gente viu há pouco, quando elas dizem: vocês agora que estão de acordo com esse padrão, têm de viver coerente com esse padrão. Portanto, não podem mais viver como antes. Porque se alguém diz ter assumido um novo padrão e vive como antes, essa pessoa não assumiu um novo padrão. Acho que as pessoas me incluindo nisso, né? A gente esquece como isso é sério, né? Como Deus vai cobrar muito da gente isso, né? Como nós vamos ser... E aí deixa eu dizer aqui uma coisa, aplicando isso um pouquinho para a gente, para a realidade. Qual é o problema? Um dos problemas é que as pessoas fazem reduções. Elas reduzem as coisas, né? Isso é uma característica humana, mas acaba errando e muito. Então, elas reduzem Deus à igreja, certo? Elas reduzem a adoração
ao ajuntamento solene, ok? Elas reduzem esse viver santo e esse coisa ao contexto da igreja ali, ao contexto sacro, espiritual, né, cultual. E na verdade as escrituras apresentam desde o Antigo Testamento, com as suas diferenças com respeito ao Novo, mas elas apresentam o mesmo princípio, o mesmo padrão. Quer dizer, se nós nos convertemos ou fomos convertidos a Cristo e estamos num relacionamento com Deus, o todo da nossa vida tem que mudar. Qual é o problema com muita gente? Eles se convertem ou assumem uma certa conversão, na verdade quase que uma mudança de religiosidade, de religião. Sai de uma igreja para outra. E aí eles entendem que o que Deus requer deles é viver ali no contexto, o que é necessário para o contexto da igreja local, seguindo as normas da igreja local, mantendo ali aquele padrão, né? Fazendo o que todo mundo tem que fazer, evitando certas coisas, tal, que escandalize. Domingo todo dia. E no domingo, tal, fazer. Não executar nenhum pecado tido como profissional, né? Assumido por todos, né? Adulterar, roubar, assassinar. Acabam fazendo por fazer, né? Não é por coração. Mesmo assim. E não aplica. Isso é pura rotina religiosa. A religiosidade está em nós. Sim. Ela está em nós. Isso, não existe problema nisso, ok? Mas o problema é quando a gente reduz a conversão e, nesse sentido, assumir de novo o padrão ao contexto específico de um local, de uma comunidade, e não aplica a vida como um todo. Esse é o problema. Né, tem muito esse risco, né, de acabar, digamos, automatizando as coisas, né? Isso muito, acho que de forma geral na nossa vida, né? Nossa rotina, a gente acaba automatizando muitas coisas. E Sim. Pensando assim até no caráter, né? A gente muitas vezes acaba esquecendo realmente, né, do propósito maior. E até quando então pensa que na questão de falha de caráter, por causa do nosso pecado, a gente nunca vamos conseguir aqui, por enquanto, atingir o alvo, o padrão de Cristo. Muitas pessoas acabam, né, realmente relaxando nesse ponto. Mas até é uma reflexão que a gente tem que ter diariamente, né? Assim, como eu posso melhorar hoje, né? Como eu posso buscar ser mais parecido com Cristo hoje. Porque se alguém pensar nisso e não consegue pensar em uma área, Sim. tem coisa errada aí. Sim. A pessoa é pouco orgulhosa. E tem assim, tem algumas coisas que Deus amarra, ele apresenta nas escrituras que amarra e facilita, alguns vão chamar de gatilhos, né? E facilita o desenvolvimento do padrão. Por exemplo, isso está em toda a escritura, serviço. Você servir é algo que facilita o processo de transformação. Por quê? Porque você vai se disciplinar, ou vai ser disciplinado a servir pensando no outro. E você vai estar ocupado fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Por isso que, por exemplo, quando Paulo diz lá de serviço, em Efésios 4, ele dá até exemplo dizendo que quando a gente serve, todo mundo serve, a gente deixa aquele padrão de menino, né? Hora de instabilidade, hora está em cima, hora está embaixo. Não, a gente mantém um padrão coerente quando a gente serve. E isso traz edificação para todo mundo. Isso aí, acho que concluímos o papo sério, né, digamos. Rendeu. E agora, só para quebrar aqui algo que eu lembrei enquanto estava falando de Jonas e ficou na minha Ele cabeça. segurou, olha, ele Eu segurou. segurei. É porque o Murilo tá aqui, porque foi uma conversa com o Murilo. Ele tava me falando, cara, imagina se as passagens bíblicas acontecessem no contexto Manaus, Amazonas, né? Conta aí então, Murilo. Jesus andando sobre o encontro das águas, tá. Tambaquinho. Foi Murituba, né? Foi Murituba. Olha aí. Segunda referência é Tambaqui hoje também. Tá com tudo esse Amazonas. Legal. Muito bom. Aí a pessoa. Não, não vai cortar não, pode deixar aí. Desculpa, Vinícius. Desculpa, amigo. Não vai cortar não, pode deixar.
chave. Deixar no podcast? É, tá rolando, pode falar. Ai, gente, desculpa então. O papo sério já foi. A gente podia fazer um podcast só de risada, né? Podia. Não, Ah, o do Bacocina foi quase. foi quase isso. É. Enfim, agora a gente vai pro quadro que era pra ser um pouco sério, mas já começou, então, já que não vai cortar a minha gafe aí, né? Palavra de encorajamento. Palavra de encorajamento. Se eu deixar uma palavra de encorajamento aí pros jovens da Cachoeirinha. Beleza. Eu sei muito bem que a luta, assim, todos têm luta, desde da infância até a vida adulta, até a terceira idade. As lutas, elas existem. Mas eu também sei que na fase da juventude, talvez seja um período bem específico de luta, porque o sistema olha dessa forma e investe ali, desde a infância até a juventude. Então, vocês vão ser alvos do sistema. Vocês vão ser alvos da natureza pecaminosa. E isso porque o inimigo tem vocês, você que é a igreja, você jovem, que é a igreja, que é salvo, que é convertido, que tem um padrão, um relacionamento com Cristo, você é alvo de Satanás e dos principados e potestades porque você é igreja. Não é porque você é bonitinho, legal, é porque você é igreja. E ele quer destruir você, porque ele quer destruir a igreja do Senhor, porque é através da presença e do ministério dela que se revela a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Então, se você tem uma identidade com Cristo, quer dizer, se você assumiu um relacionamento com Cristo, fique firme, né? Seja, aquela palavra de Alexandre o Grande, ou muda de vida ou muda de nome. Quer dizer, é mais ou menos isso que o Evangelho apresenta. Ou você vive segundo o padrão ou o seu Senhor, ou você abandona esse Senhor, né? Então é isso que o Senhor requer, ninguém morno, mas alguém que seja realmente dele. Isso aí, e eu sei que a palavra de encorajamento era dele, mas eu lembrei de uma frase. Vai, Davi. Legal. Encoraja, gente. Legal. Não, é a frase de um filme. É isso aí. Então vai, teologia aqui. Vai, mete bronca, Davi. O seu foco determina a sua realidade, né? Se seu foco for Cristo, sua realidade vai ser Cristo, né? É isso aí. Então, não tem meio termo, né? Qual filme é? É Star Wars, né? E eu lembrei das palavras de Cristo também, que vai Achei que ia ser de Paulo. não, no mesmo exemplo, na mesma linha. Aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Show. Próximo bloco é o nome do vlog, então você já foi jovem, não estou dizendo que não seja. Mas eu vou entregar ele, porque a gente tava revisando aqui os próximos blocos, a gente teve uma pausa e aí eu falei, não, o próximo bloco vai ser Você Já Foi Jovem, e aí a pessoa contar uma história e tal, e aí ele falou, qual era a mesma história que eu ia contar? Já esqueci. Assim, não tô falando que revelou a idade dele, mas Tá chegando. entregou um pouco, né, Meu amigo, gente? tem muita história, mas como o tempo está passando, assim, né? Eu estou ficando cada vez mais caminhando para a terceira idade. Já tem três netinhos, eu vou né? esquecendo as histórias, essa que é a realidade, né? Mas eu tenho algumas micro histórias, né? Não macro, mas micro. Uma delas é quando eu preguei a primeira vez, né? E Temos dois seminaristas aqui, o Davi e o Murilo, né? Vamos ver como é que... foi uma coisa muito interessante, porque eu tremia tanto as pernas, mas tanto, com umas 300 pessoas me olhando, eu 300? mais ou menos. A primeira vez que seu programa tinha 300 pessoas. Foi na Daquele igreja. jeito, ou parecia 300 pessoas. Foi na igreja. Já era a visão meio dobrada. Foi na igreja, lá no Rio de Janeiro, né, do governador, e foi numa EBD. Tava lotada a igreja. Meu Deus, EBD, 300 E pessoas. aí era o mês, era o mês da juventude, então eu fui pregar. Rapaz, a minha perna tremia, que eu tinha a impressão de que todo mundo estava vendo elas se baterem. É impressionante. Era essa a impressão minha, eu estava morrendo de vergonha ao mesmo tempo e tal. E aí eu preparei tudo que eu tinha, assim, para falar, né? Era fechado assim? Era fechado, ainda bem. Aí o padre seguiu a ordem do pastor, falou assim, não, escreve e tal, para você não ter não dar um branco e tal, não sei o quê. E eu fui falando tal, pareceu, a impressão que eu tive é que eu preguei assim,
há uns 40 minutos, né? Foram 6 minutos. Essa foi a pregação. Aí o Murilo aí, a primeira vez. Atenção, pessoal que tá fazendo seminário foco vai chegar outra vez. Aí isso mostra como que Deus é gracioso e como o tempo, né? Vai melhorando ou piorando a gente, né? Depende do prisma que se vê. Hoje eu tenho para falar menos, eu tenho que me cuidar. Então, assim, às vezes o pessoal gostaria que eu voltasse o tempo. Pregar em 6 minutos, hein? Foi muito bom. Mas eu contou uma história aí de quando o senhor foi jovem. Mas conta aí uma de experiência aí do senhor, agora que é avô. Na lata, nem Assim? nem perguntei nem nada, não. Mas contar uma história? Uma experiência que o senhor teve, que o senhor marcou pro senhor. Eu tô no começo disso, né? Eu tô no começo. É um jovem avô. Pronto! O senhor é um jovem avô, tá Pode aí. crer, eu tô curtindo demais isso. Inclusive eu tô aqui para visitar Aí a gente tem que, né, manter as aparências, visitar o meu filho, a minha nora. Realmente estou visitando eles, mas estou visitando mesmo a minha neta. Né? Então a gente tem curtido muito isso, tem sido muito legal. Eu sempre quis ser avô. E sempre falei isso, falei assim, né? Porque avô, na minha concepção, ele tem que curtir o neto. Ele não tem mais aquela obrigação, a não ser que aconteça alguma coisa, né? Aquela obrigação de formar, de criar, né? De educar. Então, isso tem sido maravilhoso. E aí, tem sido maravilhoso agora, a mais velhinha, que é a Helena, ela pede para ligar. Né? Ela pede. Então, a última vez agora, na verdade, ela nem pediu a última vez. Eu estava falando com o Weber, aí ela ouviu, ela, vovô, saiu correndo, e aí já chegou sorrindo na câmera, né? E aí eu falei, oi, gatinha, quem é a gatinha do vovô? Ela diz, Helena! Eu acho que teve um vovô que babou quase na que comprou quase passagem pra ir ver a Helena. Não, é muito bom, é muito legal. Muito legal. Agora, o próximo bloco, que é o Indique 3. Um livro, um filme e uma música. Legal, vamos lá. Eu estava compartilhando aqui antes que de todos esses, todos são difíceis, mas de todos esses, o mais difícil para mim é indicar um livro. Porque tem tantos livros bons, tem muitos livros ruins também, mas tem tantos livros bons que a gente fica assim, né? Mas pensando no assunto, pensando na ênfase voltada para o jovem também, eu escolhi um livro que sempre me vem à mente. Eu gosto muito desse livro. É um livro simples, objetivo, didático e com uma mensagem fantástica. O livro é Humildade, da editora Fiel, de C.J. Mahaney. Eu já li esse livro. Eu gosto demais desse livro. E aí fica a dica até para o jovem poder adquirir. Ele ainda continua sendo publicado. A capa dele Fiel. é preta? Era. Uma mão Eu não assim, sei se continua a mesma capa, mas era uma mão com... E assim, parece que o autor seguiu o padrão do título, né? Quer dizer, humildade. E ele escreve de uma forma muito fácil de ser compreendida, né? E traz uma mensagem fantástica pra gente. Então esse é o livro, tá? Agora é o filme. Olha, filme tem muitos também. Mas me veio à mente um que eu gostei demais, eu gosto demais, já vi várias vezes, que é Coração Valente, com Mel Gibson. Eita, nós foi o primeiro indicado aqui no podcast. Mesmo, Coração Valente. Coração Valente, eu gosto demais desse filme. E eu acho que em certa forma, com as devidas limitações, vai ao encontro do assunto também. Né? Uma história de caráter contra uma história de alguém ou pessoas sem caráter. Né? Muito legal. E o livro também, né? Humildade a qualidade essencial. Ele eu escolhi propositalmente mesmo. Agora o filme não, o filme veio à mente. Né? Eu gosto muito desse filme, gosto de outros filmes, gosto de Matrix, mas eu acho Coração Valente muito interessante. Outro filme também com o Mel Gibson, O Patriota, também. Filmaço também. É com o Heath Ledger. Agora, o próximo é música. Eu vou dar uma desperta aqui. Eu vou escolher uma música. Uma música para se ouvir, para alguém que canta sozinho, etc. No chuveiro, Um solo, seja como for, e uma música congregacional.
Gente, isso é porque ele é casado com a Yumi, né? É isso aí, então. Mas não tem por isso mesmo. Então, a música, uma música que eu acho lindíssima, belíssima, é da minha esposa. A música Obra-Prima. E é uma obra-prima, né? Eu vou apresentar para vocês uma partezinha dela. Se eu pudesse escolher retornar ao começo, conhecendo o que sei do Senhor, viveria diferente, do passado ao presente, seria folha em branco nas mãos do autor. Contudo, sei, meu Senhor, mesmo sendo imperfeito, e eu fiz um corte aqui, perfeito é o autor da minha vida. É lindíssima. Achei que você ia Lindíssimo. cantar Eu quando também, ele foi um é, momento né? assim. Se eu Eu já pudesse fiquei assim, escolher Oh. retornar ao começo, Eu ia deixar um desafio. conhecendo o que sei do Senhor, viveria diferente, do passado ao presente, seria folha em branco nas mãos do autor. É isso aí. Olha, vou falar que você salvou o Vinícius, que eu ia pedir pra ele colocar a música agora. Agora, a congregacional. Tem muitas músicas, muitas, mas gosto daquelas que exaltam a Deus também, né, principalmente. Mas tem uma que sempre mexe comigo. Eu sempre me emociono quando canto. Falar com Deus, de Lineu Soares. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limite. Em seu perdão encontro paz. É linda e me emociona. Realmente. E agora, para fechar o nosso último bloco, a gente não revisou, né? Geralmente a gente revisa os... Então. Vamos fazer a revisão. Gente, hoje ia falar revisamento. Será que a pessoa tá doidinha? Tá precisando nuance, revisamento. O meu amigo me salvando aí. Então vamos fazer a revisão. O livro, Humildade, de Mahoney. filme, Coração Valente, Mel Gibson. música. Obra-prima, de Agda Yumi, e Falar com Deus, de Lineu Soares. Muito bom mesmo. Último bloco, minuto de fama, que o seu aí famoso vai poder mandar abraço, beijo pra quem o senhor quiser. Mas, qual que é o combinado? Fala você aí o combinado. Fala aí, Murilo, você sabe já que é o combinado. Ah, agora pronto, tá fugindo? Quando a gente vai jogar as responsabilidades pro convidado. Tô Muito com bom. medo, né? Qual é o combinado? É para mandar beijinho para vocês? Claro, Claro, tem sobremesa para comer. Exatamente. Você é louco? Comeu meu amigo? lasanha. Ainda falta sobremesa. Lembra que Café. Cafézinho bom. Cafezinho, Pronto. Ó, companhia. tem a paçoca aqui em cima da mesa. Eu vou pegar no mínimo uma. Vai aí o meu beijão para a turma de Cachoeirinha, para os nossos queridos aqui da mesa. Ah, tá, já falando, mas é específico pra nós a mesa aqui, tá? E a diferença é que de vocês eu posso dar depois abraço, né? Beijo só na garotona aí. Os dois rapazes é aperto de mão, mantendo a distância. Por Mas favor, por favor. um beijão para a turma de Cachoeirinha. Nós amamos essa igreja e fica aí o nosso beijo, nosso abraço para todos. Também a turma lá de Rio Bonito, que a gente está aprendendo a amar, né? Estamos nos relacionando, o pessoal do seminário e nossos familiares, principalmente nossas netinhas, Helena, Hanna e Isabela. Ai, que bonitinho. Isso aí, então, mais um episódio, estamos finalizando agora, né? Mas antes, né, eu vou pedir então para os nossos convidados aí se despedirem, agradecer mais uma vez aí a presença dos dois, né? Murilo aí O chegou. que você achou, Murilo? Qual foi a experiência? Diga aí. Foi diferente, foi legal. E Você não vai precisar escutar, né? Já participou gravando. já tô aqui, então Não, escutar. vai escutar sim. Eu vou entrar em vocês, só dar visualização pra vocês, beleza? Tá bom. Beleza. Deixa de censurar. Ok. Vamos finalizar agora.
Não, Murilo a gente não chama mais. A gente só grava a piada e pronto. A piada foi boa. Eu acho que ele pode mandar currículo assim só pras piadas. É. A piada Quando o foi cara é muito bom. boa. Só nova responsabilidade. Mandar pro. Mandar pra gente. Tá bom? Obrigado a você aí que escutou até aqui, pela paciência. Foi um pouco maior esse episódio, né? E, bom, até a próxima. Até. Tchau. Mas deixa o pastor se despedir. Não, Se despediu no minuto de pontos. foi, cara. Já até mandou beijo pra todo É isso mundo. aí. Tá, bora pra sobremesa logo. Deixar eles com vontade, com inveja. Passou do tempo, foi. Não. Não, Não, deu 1 hora e 1 minuto.